Olá pessoal, espero que tenham gostado muito do vídeo 1. Ele tratou da chegada de Jesus e de uma grande alegria. Espero que no seu coração isso já tenha acontecido também. Quando Jesus chegou, essa alegria de gritar Hosana nas alturas também tenha se dado no seu coração. Hoje nós vamos tratar a respeito da ceia de Jesus, né? Então é um momento de grande alegria no qual nós relembramos na sua igreja talvez toda semana, na minha igreja uma vez por mês, nós celebramos memorialmente, relembrando de que pertencemos à grande família de Cristo e de que estaremos um dia em festa com o Cordeiro. Por isso queria te convidar a analisar aqui a ceia. Talvez, por falar em ceia, talvez eu acho que já sei que você está pensando na Santa Ceia lá pintada pelo Leonardo da Vinci. Será que vai aparecer esse quadro? Será que a gente vai analisar esse? Bom, você vai ter que assistir o vídeo para ver. Então, aqui está o vídeo 2. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou o professor Alan, espero que você se encontre bem, espero que tenha gostado do primeiro vídeo. Coloca aqui nos comentários se você já conhecia alguma daquelas obras, o que você achou da análise, e se você gostou, manda para alguém, convida alguém. Se você conhece alguém que gosta de museu, que gosta de obras de arte, que gosta de visitar obras de arte, convida também essa pessoa para acompanhar essa série aqui com a gente. Hoje nós vamos ver um segundo fato, uma segunda ocorrência da história de Jesus, especialmente do fim de semana de Páscoa, e então nós vamos começar uma análise de um novo trecho. E aí, como nós fizemos no vídeo anterior, nós também vamos analisar o que as Escrituras dizem. E eu te convido a assistir o primeiro vídeo porque há toda uma explicação das funções da arte, da razão da existência da arte, né, e de como a arte pode conectar o nosso coração com Deus. Então, essa expressão artística, todo aquele conceito que havia antes, ele ainda permanece durante toda a série, né, e por isso é bem interessante que você visite o primeiro vídeo da série que já está disponível aqui no canal. Vamos para o texto do segundo vídeo? Então, no primeiro vídeo nós analisamos um trecho a respeito de Jesus, a entrada dele em Jerusalém, segundo o Evangelho de Mateus. E aí a gente viu ali do Domingo de Ramos, das pessoas tirando suas capas, outras pessoas colhendo ramos, né, das árvores, especialmente das tamareiras, e colocando para formar um tapete, onde o jumentinho nunca antes montado, onde o jumentinho entrou caminhando na cidade dourada, na cidade de Jerusalém. Dessa vez, Jesus já está em Jerusalém e nós vamos analisar, como hoje é quinta-feira, nós vamos analisar a noite da quinta-feira de Páscoa de Jesus, que é quando ele celebra a última ceia, né? Então, vai ter todo um evento em função depois da sua prisão, tal. Ele acaba sendo preso na noite de quinta para sexta. Para o judeu, a noite de quinta já é sexta-feira, né? A noite de sexta para sábado já é parte do sábado. Então, foi na noite de quinta para sexta, que para nós é quinta-feira, para o judeu já sexta-feira, que Jesus acaba sendo preso. Depois da ceia, Jesus acaba sendo preso, levado a julgamento, e na manhã do dia seguinte condenado, e por volta das 3 da tarde ele já seu corpo sucumbe e ele acaba morrendo. Então, hoje nós vamos ver o que aconteceu na noite de sexta-feira, ou no nosso caso, na noite de quinta-feira, né? Na noite da quinta para sexta-feira, que foi quando Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos, a última Páscoa, também chamada de última ceia ou Santa Ceia, em função da presença do Messias ali. Para essa análise, eu escolhi o texto de Lucas. Podia ser Mateus, podia ser podia ser João, podia ser Marcos, tanto faz. Tanto que em Mateus 26 há esse trecho, em Marcos 14 e em João 13, estou olhando minha colinha, e em João 13 tem
essa cena da ceia. Então, os 4 evangelhos vão ter essa ceia. Então, por acaso, até para a gente dar uma variadinha, eu escolhi o evangelho de Lucas. Legal? Então, nós vamos ver o evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 7 até o versículo 22 também. Então, vamos para o texto? Então, o texto começa dizendo assim: chegou o dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: vão e preparem um lugar para celebrarmos a Páscoa. Mas Jesus não tinha templo, não tinha restaurante, não tinha salão de festa do condomínio, não tinha uma varanda gourmet, não tinha nenhuma casa para si, né? Então a pergunta lógica era: Senhor, onde quer que preparemos o jantar? Né? Nós vamos ter que ver algum lugar. Aí Jesus então responde: quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar e digam ao dono dela: o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então veja que a ordem de Jesus é bem específica e Jesus aqui nem dá a possibilidade, né? Vejam se ele tem uma sala. Não, está dizendo, ó, vai ter um homem carregando água, né, um cântaro, um pote de água, uma ânfora, e aí ele vai estar andando até um determinado lugar. Lá vocês vão encontrar o dono do lugar e vão perguntar para o dono do lugar onde é o lugar para celebrar a Páscoa. Então já nem perguntaram se tinha ou não, mas já determinando que ali será, né? Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima e preparem ali o jantar. Então Jesus já deu todas as coordenadas, dizendo, ó, vai ter esse lugar, uma casa embaixo, em cima um grande salão, e ali vai ser celebrado o jantar. Legal isso, né? E aí vem o jantar em si. Então, há toda essa preparação, e assim eles então foram, os 2 discípulos foram, versículo 13, os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Legal, a profecia se cumpriu, né? As ordens de Jesus foram cumpridas. Legal, foram tranquilos. Aí começa então a narrativa da ceia. A narrativa também está nos 3 evangelhos, né? A narrativa também é feita por Paulo, aí em 1 Coríntios 11. João vai fazer uma narrativa completamente diferente da última ceia. João vai narrar o fato de Jesus ter lavado os pés dos seus discípulos. Aí tem aquela questão, né? Mas não sou digno de lavar meus pés. Aí Jesus fala, mas isso é necessário se quiser andar comigo. Então me lave o corpo inteiro. Aí Jesus fala, não precisa o corpo inteiro, é lavar o pé. Daí, então ele aceita, o discípulo aceita então que Jesus lave os seus pés, né? Então tem toda aquela questão de Pedro. Aí, tranquilo. Então, em João, essa cena da ceia não vai aparecer. Mas em Mateus 26, em Marcos 14 e depois nas cartas de Paulo, a ceia vai ser relembrada. E aí, o texto, então, diz assim: quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os seus apóstolos, para celebrar o Pêssar mesmo, a ceia judaica, né? Aquela ceia com pão asmo, né? Com pão sem fermento, com ervas amargas, com mel, com água e sal, né? Uma salmoura de água e sal, com um ovo, com um pedaço de carne com osso, né? Uma articulação, um braço, o texto diz um braço, né? Então pode ser uma asa de frango, né, uma asa de uma ave, de um pato, ou um pernil de um animal, aí de um carneiro, né, mas com todos aqueles elementos da Páscoa judaica, com um cremezinho de maçã e nozes, né, para relembrar a argamassa do Egito. Então, todo o ceder de Páscoa, né, todo o ceder de Pêssar, toda a cerimônia de Páscoa, e é um jantar que, em média, com uma série de orações, com uma série de agradecimentos, de reconhecimentos do que Deus fez
pelo povo ainda no Egito e retirando-os do Egito e permitindo que o espírito da morte passasse pelas casas no Egito, mas não tocasse os primogênitos cujas casas estavam ungidas com o sangue do cordeiro nos seus umbrais, né? Estavam assinaladas com o sangue do cordeiro. Então o espírito da morte passa por ali e não toca nas casas onde haviam os primogênitos, mas havia o sangue do cordeiro na porta, e tudo isso é uma cerimônia muito bonita, ainda celebrada pelos judeus até hoje, sempre na mesma data. E aí você vai falar assim, mas a Páscoa muda de ano para ano. Não, a Páscoa muda no nosso calendário, que tem por base o calendário solar. Quando nós olhamos para o calendário lunar, que é o caso do calendário judaico, a Páscoa é sempre no mesmo dia, né? Então, continua sendo, desde a saída do Egito até hoje, a Páscoa é sempre no mesmo dia, né? E os judeus até hoje comemoram essa mesma ceia, essa mesma Páscoa, esse mesmo Pêssar que Jesus celebrou. E aí, então, o texto de Mateus, Marcos e Lucas vai contar como foi essa ceia. Como eu já disse, João vai narrar o fato de lavar os pés. Isso estou ressaltando porque na obra vai fazer diferença também. Mas ainda não chegamos na obra. Vamos para o texto. Então, a ceia diz assim: quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: como tenho desejado comer esse jantar de Páscoa com vocês. Aqui provavelmente Jesus falou, né? Esse Seder de Pêssar com vocês. Seder ba Pêssar. Antes do meu sofrimento, né? Então, eu desejo comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. A dica que Jesus já deu, que logo, logo eu iria sofrer. Versículo 16 de Lucas 22. Pois eu digo a vocês que nunca mais comerei esse jantar até que eu como o verdadeiro jantar que há no reino de Deus. Então, Jesus já sabia que não durava mais um ano, né? Que logo iria morrer. Então, Jesus pegou o cálice do vinho. Gostou do meu cálice? Então, Jesus pegou o cálice do vinho, ergueu, deu graças. Será que de Jesus era assim? Bonito. Aqui tem a representação de Jerusalém, né? Da cidade de Jerusalém. Será que era assim também? Tecnologia para a produção de um cálice assim já havia na época, né? Então, Jesus pegou o cálice do vinho, deu graças e disse: peguem isso, repartam entre vocês, né? Todo mundo tomando do mesmo cálice. Repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois então pegou o pão, deu graças, em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: isso é o meu corpo entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, lhes deu o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Pesado isso, hein? Caramba! Né? E aí tem toda a saída lá. Mas olha que interessante. Primeiro, Jesus celebra, né? Então eles usam um cálice, né? Jesus usa um cálice de vinho parecido com esse, pelo menos costuma se representar como esse. Com certeza era um cálice um tanto quanto diferenciado, porque no Seder de Pêssar sempre se usa um cálice distinto, né? Um cálice mais cerimonial mesmo, né? E Jesus está à mesa com todos os apóstolos, inclusive Judas, né? Judas já estava com seu coração inclinado a trair Jesus, já havia recebido as 30 moedas, já havia traído Jesus, mas estava ainda ali à mesa com ele, né? Depois Judas acaba saindo. Deixa eu deixar esse aqui de ladinho, só um instante. Então, Judas já havia traído Jesus, já havia recebido as moedas, mas ainda não havia sido efetivada a traição, né? E a entrega de Jesus.
Mas Jesus abre, então, essa porta justamente dizendo, vocês vão celebrar uma outra ceia. E receber o cálice, tomar do mesmo cálice, é uma honra que só se dá aos campeões. Se você parar para perceber em qualquer competição esportiva até hoje, o que acontece ao final? Fórmula 1, por exemplo, acontece bastante. A pessoa recebe uma taça, né, futebol também, mas no automobilismo ainda tem o elemento do vinho ali. A pessoa recebe uma taça e recebe um vinho espumante, né? Pode ser uma champanhe, um espumante. Para quê? Primeiro para jorrar, fazer festa, né? Mas a ideia é que com aquela taça, que é a taça do vencedor, por isso inclusive a taça do vencedor acaba sendo maior, mas a taça do vencedor seria onde se derramaria o vinho e tomaria. Isso vem desde um costume medieval. Nós vemos aqui que não é apenas na Idade Média que isso surge. Eu digo que os vencedores, né, tomarem da taça do rei é um costume que vem da Idade Medieval. Então, quando havia aquelas justas, aquelas disputas entre cavaleiros, o vencedor, o prêmio do vencedor era receber da mão do rei uma taça cheia de vinho. E aí ele toma esse vinho da taça do rei, né? Isso é uma grande honra, e normalmente a taça era de ouro, ele ficava com a taça depois em lembrança disso. Se a vendeu ou não, problema financeiro dele, né? Mas a taça era assim. Tanto é assim, taça em espanhol se chama Copa, e até hoje o campeonato de futebol recebe uma taça, né? A gente chama de taça ou chama de Copa, Copa do Mundo, né? A taça do mundo, a taça que representa que você ganhou do mundo todo. Então essa ideia de celebrar é uma ideia bastante antiga. No caso dos esportes, ela surge na Idade Média com as justas, né, que eram as disputas que os cavaleiros tinham. Mas a ideia de celebrar da mesma taça do vencedor é um costume antigo, tanto que Jesus mantém esse costume ainda. Legal isso, né? Agora, qual será a obra que nós vamos analisar dessa Santa Ceia? Será? Eu acho que você já está desconfiado qual é. Será que você pensou nessa obra aqui? Então, se você pensou na obra, acho que talvez a Santa Ceia mais famosa que nós conhecemos, que é a do Leonardo da Vinci, ela é de 1495, você está vendo aí, ela fica no refeitório do monastério de Santa Maria delle Grazie, em Milão, na Itália. Não é um quadro, mas é um afresco, é uma pintura realizada na parede do refeitório do monastério. Durante a Segunda Guerra Mundial, esse monastério foi bombardeado, várias paredes, inclusive do refeitório, né, a lateral direita e o fundo do refeitório foram atingidos, mas os monges desse monastério fizeram dos dois lados da parede onde está esse afresco de Da Vinci, fizeram uma cobertura ali com sacos de areia e a obra não foi destruída. Poderia ter sido, né? Mas acabou não sendo, ainda bem. Se você reparar na obra, você não consegue ver os pés de Jesus ali. Por quê? Porque do outro lado é um corredor que vai para as celas. Os monges, o quarto dos monges, são chamados de celas, né? Então, são quartos sempre muito simples, normalmente vai ter uma pequena mesa de estudos, uma cadeira e uma cama. De vez em quando tem um armário, às vezes tem só alguns cabides na parede para ter ali 2 ou 3 túnicas, né? Então, habitações extremamente simples, né? Inclusive que são chamadas de celas, né? E é um termo que já existia antes mesmo das prisões. O termo de cela de prisão vem posteriormente. Mas
para não precisar fazer a volta no refeitório, então um dos abades, né, um dos diretores do monastério, alguns séculos atrás, resolveu derrubar uma parte do afresco e abriu a porta ali. Hoje você pode ver que essa porta está fechada, né, mas não havia como restaurar a pintura ali. Então ele simplesmente mandou abrir a porta e arrancou um pedaço da obra do Da Vinci. Bom, acontece, né? Talvez na época não se tinha valor, a ideia do valor, e era um valor assim relativamente incomensurável, né? A gente não consegue mensurar, mas não tinha ideia do valor do afresco que estava na sua parede. E ele falou, não, é mais fácil por aqui, vamos abrir a parede aqui, né? E cometeu esse sacrilégio, né? Mas nós não vamos analisar esta obra, nós vamos analisar outras duas obras. Na verdade, nós vamos analisar uma outra do Grão Vasco, que é talvez muito mais condizente com a realidade. Por quê? Porque essa obra do Da Vinci, ela provavelmente tem toda a sua explicação, tem toda a sua razão de existir, mas ela provavelmente está muito longe da realidade. E é só você parar para pensar. São 13 pessoas, né? Então, Jesus mais os seus 12 são 13 pessoas. Se você está fazendo um jantar especial para 13 pessoas, para o seu círculo mais íntimo de amizade, né? Pessoas que estão ali compartilhando a vida e o ministério contigo, você não vai colocar as 13 pessoas perfiladas de um lado da mesa. É enorme numa mesa com 13 pessoas perfiladas de um lado e ninguém do outro lado. O que você vai fazer? Talvez a mesa não fosse redonda, né? Mas você coloca 6 de um lado, 6 do outro e o celebrante do Seder de Pessah na cabeceira, né? No caso de Jesus, na cabeceira da mesa e os 6 ali. Melhor ainda, aqui, se fosse como com o rei Arthur, todos em volta da mesa, ou da távola, né? Da mesa, távola é mesa, da távola redonda, porque aí estão todos ali em volta, conversando, né? Um conversa com o outro, um alcança o pão com o outro, né? Vão ali interagindo, tal, como um jantar normal. Então, provavelmente, nunca foi, o jantar de Jesus, o jantar de Pessah, nunca foi numa mesa como essa que o Da Vinci pintou. Além disso, se você reparar no teto atrás, dificilmente a casa de um judeu seria dessa altura, as casas lá eram um tanto quanto mais baixas, até por uma questão de engenharia mesmo, né, do conhecimento de engenharia da época. Uma casa com uma estrutura dessa seria uma casa caríssima, de uma pessoa né, muito abastada. E se você reparar no teto, você vê que o salão vai até o fundo, né? Então não tem por que você fazer uma mesa comprida na transversal, sendo que o salão ia até o fundo, né? Então qual seria a lógica? De você colocar o salão, se o salão é comprido nesse sentido, você coloca a mesa na longitude do salão, né, para ter mais espaço. Se você reparar nas duas pontas, a mesa vai praticamente de ponta a ponta do salão. Quer dizer, não tem noção, não tem verossimilhança. O termo é esse, né? Não quer dizer, a imagem não condiz com o que efetivamente deve ter acontecido, né? Os 13 são representados, os 13 personagens da ceia são representados ali. A gente sabe quem são um, quem são outro, né? Porque há todo um estudo anatômico, há estudos que o próprio Da Vinci fez antes de fazer esse afresco. Há o registro desses estudos, há os textos ainda, né? Foram preservados, tal. Então não há dúvida de como foi, de como Da Vinci pintou, onde que Da Vinci colocou cada um para cá e para lá. Só que isso tudo, mas nós estamos vendo com os outros também, isso tudo são suposições, são criações, são complementos que ele coloca ao texto bíblico. O texto bíblico não fala de ordem em que sentaram, só fala que um dos apóstolos fica mais próximo de Jesus, fala que Judas come do mesmo prato de Jesus, mas também não quer dizer necessariamente que ele estava do lado, né? Então tem algumas coisas que são complementos que o texto não fala.
Então, se o texto não fala, a gente, como estudantes de teologia, tem um pouquinho de cuidado nisso. Mas, com certeza, a ceia de Jesus não foi uma cena nem um pouco parecida com essa. Provavelmente, a ceia de Jesus já foi muito mais parecida com esta cena. Esta cena é do pintor português Grão Vasco. Ela é um retábulo. Retábulos são painéis. São 14 painéis. Este é um dos painéis. Quando nós dizemos que são retábulos, né, que são essa composição de painéis, são todas cenas bíblicas, mas uma cena não tem ligação com a outra. Não é uma história em quadrinhos, né, quadros de uma história sucessiva, como é, por exemplo, muito comum nós vemos da Via Crucis. Esses não, né? Tem um quadro do Antigo Testamento, lá do Novo Testamento, depois não há ligação entre eles. Eles fazem parte de uma composição, eles fazem parte de uma coletânea, no caso de 14 retábulos pintados pelo Grão Vasco entre 1501 e 1506. Esse quadro se encontra na Sé, na igreja central, né, na Sé da cidade de Viseu. Viseu é uma cidade ao norte de Portugal e é a cidade de onde vem um grandioso amigo meu. Aliás, dois grandiosos amigos meus, dois professores muito queridos, a professora Maria Fernanda Brasetti e o professor Antônio Manuel Ferreira. Ela, minha professora, ele, meu professor e orientador no doutorado. Eles são da cidade de Viseu, e quando eu fui a Viseu, eu também conheci lá um pastor brasileiro, o Sidney, que é uma pessoa também com um coração tremendo. Eu ministrei uma palavra, não na Sé, mas numa igreja em Viseu, então queria aproveitar para registrar o abraço para esses 3 amigos, para o Sidney, para o pessoal toda da comunidade de Viseu, em especial o pastor Sidney, e para os professores Antônio e Maria Fernanda Brasetti. Né? São queridos amigos que estão lá em Portugal. E aí esse quadro, então, do Grão Vasco, é um retábulo, uma ilustração da ceia. Né? Como vocês podem ver, ele foi pintado praticamente 1.500 anos após a celebração da ceia mesmo, arredondando a conta para mais, mas praticamente 1.500 anos depois, portanto, baseado também nas escrituras. E ali a gente consegue perceber alguns detalhes bem interessantes, dos quais eu chamo a atenção de vocês a partir de agora. O primeiro deles antes de nós começarmos a análise do quadro, eu queria mostrar um segundo quadro, que é mais ou menos da mesma época, pouquinho depois. Esse já é um pouco mais detalhado, é um pouco mais elaborado, que é do Francisco Henrique. É também um retábulo, e esse já está na igreja de Évora, na Sé de Évora, que fica já ao sul de Portugal, bem próximo da Espanha e do Algarve. Né? Esse quadro é de 1511 e é inspirado no quadro do Grão Vasco. Né? Então, tem o quadro do Grão Vasco e tem o quadro do Francisco Henrique. E você pode ver que entre um e outro a diferença de luminosidade é tremenda. Né? O quadro do Francisco Henrique muito mais iluminado. Mas nós vamos analisar o do Francisco Henrique com menos detalhes e tal, mas depois. Primeiro nós vamos nos centrar na ceia do Grão Vasco. Por quê? Porque essa é uma ceia muito mais condizente com a situação. Veja que Grão Vasco pinta uma mesa redonda, né, com uma toalha branca, coloca ali alguns elementos da ceia, né, e a partir de então ele começa a colocar os personagens. Quem são os personagens ali? São os 13 personagens dos discípulos de Jesus, né? Jesus e seus discípulos, né? Então, os 12 discípulos e Jesus. O personagem que nós vemos no ponto central, lembra que no primeiro vídeo nós falamos sobre o ponto dourado? Esse conceito do ponto dourado não é adotado pelo Grão Vasco. E o que ele usa? Ele usa a centralidade. Então, o elemento central dessa obra é o Cristo, né? Aquele que está com a taça na mão. Ele está assim, né, com a taça na mão esquerda, ele está com a taça na mão, segurando ela pelo corpo. A taça dele é maior, é dourada também, mas maior, é mais aberta,
né? E ele está segurando a taça. Se você reparar, ele é o mais alto de todos, né? O que está, por estar no fundo, né? No plano de visão, ele é o mais alto de todos. É ladeado por todos os apóstolos, há uma aglomeração um pouquinho mais ali perto de Jesus, justamente para nós podermos visualizar, e do outro lado de Jesus há uma abertura, há um distanciamento entre dois. Para quê? Até para que nós possamos ter uma visão da mesa, né, e de Jesus ao fundo. Então, nós não vemos os pés de Jesus, mas nós vemos Jesus sentado ali com a mão, né, deduzimos que esse é Jesus, por ele ser o mais alto, é o que está em destaque na obra, e está com a ceia, com a taça na mão. Mas se você reparar na mão direita dele, nós também vemos um pão. É um pão que está na mão direita, que ele está distribuindo, mas ele também já distribuiu o outro pedaço de pão, né, que está ali à esquerda. Então, como o texto diz, partiu o pão e deu aos discípulos, né? Então, pegou o pão, partiu ao meio, deu para cá e deu para lá. E assim eles vão arrancando nacos e vão comendo do pão também. Como nós fazíamos antigamente na ceia, né? Tinha um pão e ia retirando os pedaços, né? Nós vemos também os 13 apóstolos ali, mas nós não conseguimos identificar quais são. O único que nós deduzimos quem é este, que está bem abaixo, com uma capa mais dourada, que seria Judas Iscariotes. Por que nós podemos afirmar que esse que está ali em destaque é Judas Iscariotes? Por causa desse detalhe na mão. Ele está com uma bolsinha em que estariam as 30 moedas de prata. Nós sabemos que Judas era o responsável pelas finanças do grupo, ele era o tesoureiro, então Judas carregar uma bolsa de moedas não seria nada estranho para o contexto geral. Isso não chamaria a atenção de ninguém, né? Naturalmente, não havia cartão de crédito, Pix, transferência bancária, talão de cheque, né? Então precisava levar o dinheiro em espécie mesmo, né? Então o tesoureiro carregar o dinheiro não seria em nada diferente, nada que chamaria a atenção. Nós sabemos que esse, ou deduzimos que esse seja Judas, por quê? Porque nós sabemos da história e sabemos que ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. E é comum, então, essa representação, a última ceia de Jesus, em que, esculpida pelo aleijadinho, Judas também está com um saquinho de moedas. Se nós formos olhar a imagem do Francisco Henrique, também nós vemos ali, daí Judas já amarradinho aqui na lateral, né? Mas Judas também com um saquinho de moedas. Quando nós olhamos lá a cena da última ceia, não está aparecendo bem, mas Judas lá também tem a bolsinha de moedas. Então essa bolsinha de moedas é muito comum, né? Não é nada raro e é um elemento recorrente nas representações da última ceia. Sempre o Judas aparece com essa pequena bolsa com as moedas ali dentro, né? Os outros apóstolos nós não conseguimos, com uma certeza inequívoca, dizer quem são. Há teorias, né, apontando um, outro, por esse, por aquele elemento, mas nada de modo inequívoco. Nós vemos também em cima, muito próximo de Jesus, um dos apóstolos deitado sobre a mesa, né? Não dá para dizer que ele está com sono, ébrio, nem nada disso, mas muito provavelmente, aí olhando para o texto em Mateus, ele está ali triste, chorando, em função dos anúncios que Jesus faz, né, anunciando a sua morte. Então ele talvez deitado ali chorando, né, justamente porque Jesus anuncia que morrerá e muito em breve, né, que não estará mais com eles para a outra ceia, né, para a ceia do próximo ano. Né? Então tem um discípulo deitado ali. Nós vemos à mesa também uma melgueira, né, ali já muito próximo de Judas,
nós vemos uma melgueira, ou seja, né, o vidrinho de mel mesmo, né? Porque o mel é presente na Páscoa judaica. Então, normal ter um vidrinho de mel sobre a mesa, né? E aí vemos também ali uma ave morta, né, ainda inteira, mas uma ave morta que seria também fruto do alimento depois ali na ceia. E um último detalhe, aí sim, lembram que eu chamei a atenção para o texto de João, falei que João não tinha o texto da ceia, mas falava do lava-pés e tal. Nós vemos ali a cena dos dois apóstolos que aparece o pé, né, até pela posição em que estão, mas nós vemos ali que os pés dos dois aparecem plenamente limpos, inclusive o de Judas, né? Então Jesus, nessa interpretação do grão vasco, Jesus também lavou o pé de Judas e celebrou a ceia com Judas, né? Por quê? Porque quem se excluiu do meio do convívio foi Judas, né? Quem se retirou foi Judas. Jesus nunca o expulsou, pelo contrário. Tenho certeza que no coração de Jesus, Judas cumpriu seu papel dentro do grande plano de Deus, mas Jesus o amou e com certeza sentiu muito por essa traição, né? Jesus não deixou de amar Judas por causa disso. Há uma interrupção da convivência dos dois. Mas veja que Judas e o outro apóstolo estão com os pés limpos, né? Os dois ali descalços e com os pés limpos. Essa cena muito provavelmente nunca aconteceu dessa maneira, porque as mesas em que os judeus da época comiam eram mesas muito baixinhas, mesas de 20, 25, 30 centímetros no máximo, né? E era muito comum eles comerem sentados ao chão ou sentados em tapetes, assim, né? Umas esteirinhas, uns tapetes muito próximos do chão. Então, muito mais próximos do deitar. E por isso, inclusive, o ato de lavar os pés. Né? Porque você está deitado aqui, ou está deitadão com o chulé bem na cara, bem na altura do teu nariz, e você está indo ali comer. Não dá, né? Então, por isso que se lavavam os pés. Era o costume da época de lavar os pés. E aí, isso era feito pelo menor dos serviçais. E nesse caso foi feito pelo Jesus, né? Por isso que inclusive o apóstolo diz, não lave meus pés e tal, mas Jesus toma essa função se colocando, porque no reino é assim, quem quiser ser o maior que sirva, né? Então Jesus se coloca como o mais humilde dos servos, justamente para servir. Legal, né? Quando nós olhamos para o quadro do Francisco Henrique, nós já vemos algumas coisas um tanto quanto diferentes. Se você reparar no chão, quando o quadro do grão vasco, nós vemos um mosaico. O mosaico já era praticado na região, né? Os gregos já faziam mosaicos há muitos anos antes de Cristo, tal, mas é um mosaico muito mais simples, com as pedras, né, pedaços maiores de pedra encaixados, fazendo um determinado mosaico. Quando nós olhamos o chão do Francisco Henrique, primeiro que é um quadro muito mais iluminado, muito mais claro, né, e quando nós olhamos o chão, nós vemos um chão também de mosaico, mas um chão muito mais elaborado, com um mosaico muito menor, com um mosaico com muito mais detalhes, né. O quadro atrás de Jesus há um pano, no caso do Francisco Henrique, né, muito provavelmente fechando a porta. No caso do Francisco Henrique, é um pano muito mais, um item de tapeçaria muito mais elaborado, né, talvez um tapete daqueles tapetes que levam anos para serem feitos, né, custam uma fortuna, tal, né? Então é um quadro, um item de tapeçaria muito mais elaborado. No caso do grão vasco, já é um ambiente muito mais simples e com uma representação, um pano muito mais simples. Se você reparar no quadro do grão vasco, muito simplesmente o halo de ouro, né, aquele disco luminoso, ele é muito
mais sutil, ele é muito mais simples. Mas o de Cristo, ele é trabalhadinho, como mostrando não apenas a sua santidade, né, o seu halo não representa apenas a sua santidade, mas também representa a sua majestade, porque é como se fosse também uma coroa, né? E também um formato ali, um pré-formato de cruz, ou seja, de que Jesus estaria caminhando para a cruz, mas não teria deixado de lado a sua santidade. Legal, né? Isso é precioso, esse quadro é muito legal. E é grande e tal, fica lá na Sé de Viseu. Eu visitei pessoalmente esse quadro. E essa igreja é uma igreja muito bonita. E quem puder visitar, além de visitar a cidade de Viseu, que é uma cidade lindíssima, essa cidade ainda medieval, conserva, na rua direita de Viseu tem a calçada romana, né? Tem uma calçada assim, e embaixo você vê um teto de vidro e embaixo tem a calçada ainda do tempo dos romanos. A cidade é maravilhosa e na Sé tem esse conjunto de pinturas do Grão Vasco, incluindo esse retábulo demonstrando a última ceia. Espero que você tenha gostado e eu queria encerrar o vídeo de hoje convidando então a oração no sentido de convidar Jesus para ele que vir cear conosco também. O texto de Apocalipse diz que ele está à porta e bate. Aquele que abrir, ele entrará na nossa casa, né? Entrará na sua casa e ceará com ele. Então vamos orar? Senhor, eu te agradeço porque nós podemos, através da arte, celebrar a grandiosidade da alma humana. Mas essa alma que foi comprada pelo Senhor a preço de sangue, restaurada pelo Senhor através da cruz, nós reconhecemos o seu sacrifício. E como vimos hoje o Senhor celebrando a ceia, inclusive com o seu traidor, que o Senhor possa fazer morada sobre a nossa casa, estar conosco, mesmo nos momentos em que nós transgredimos, em que pecamos contra Ti, que a Tua misericórdia venha sobre nossas vidas e nós nos aproximemos ainda mais do Senhor. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Entra sobre a nossa vida, entra sobre a nossa casa, para que nós possamos celebrar contigo, estarmos juntos contigo e se tomarmos da sua taça, porque no Senhor nós somos mais do que vencedores. Já como falamos hoje, a taça é o merecimento do vencedor, nós temos acesso à taça da vitória por meio do seu sacrifício, por meio do seu sangue, e reconhecemos isso sobre a nossa vida. Por isso nós pedimos que o Senhor esteja nos abençoando e tendo misericórdia de nós, fazendo morada dentro de nossa casa, estando conosco em todos os momentos. Eu te agradeço pelo seu sacrifício, eu te agradeço porque nós temos o privilégio de nos sentar à mesa do Cordeiro e de tempos em tempos, como igreja, celebrar a ceia e lembrar de que pertencemos à mesma nação. E que um dia estaremos junto com o Senhor celebrando aí de modo final uma ceia de Páscoa que não vai cessar, porque ela durará pela eternidade, em que celebraremos a grande obra do Cordeiro de Deus, a grande obra de Cristo, e ali será uma festa da qual nós desejamos que aconteça logo. Por isso, abençoa a casa de cada um, que ali possa ser como a casa dessa pessoa, uma casa que recebe Jesus, para Jesus estabelecer ali uma ceia, uma celebração. Que a casa dessas pessoas esteja assim, de portas abertas para receber Jesus ali e ele sentir-se ali bem-vindo. É o que eu te peço e desde já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Muito obrigado por que você assistiu o vídeo 2. Se você não assistiu o 1, assiste agora. Vai estar aparecendo aqui no card. Assista agora o vídeo 1. E eu te espero amanhã para o vídeo 3. Amanhã é o vídeo que nós vamos analisar de um modo mais detalhado, talvez o ponto alto da história da Páscoa, da última Páscoa de Jesus. O que será que nós vamos tratar? Bom, mas isso você vai ter que esperar até amanhã, tá bom? Então, por enquanto, deixe o seu like,
Deixa um comentário se você gostou do vídeo de hoje, se você gostou das obras, se você queria que eu falasse mais sobre a obra do Da Vinci, deixa aí nos comentários. Manda esse vídeo para alguém, se inscreve no canal e espera até amanhã, que amanhã a gente já está com o vídeo prontinho para você curtir também, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.